Caríssimas, caríssimos e caríssimas, meu nome é René de Paula Júnior, este é mais um episódio do Roda e Avisa, mas a primeira pergunta que eu me faço e que eu te faço é quanto tempo eu tenho? Eu acho que é um pouco de vício do tempo que eu trabalhava como produtor de TV. Quando alguém te passava uma pilha de fitas, a primeira pergunta que você fazia era quanto tempo? Não era quanto tempo eu tinha para montar, para editar aquilo, porque era sempre para ontem, eu não tinha tempo nenhum. É quanto tempo o material final teria que ter. Essa era a pergunta. 3 minutos, 5 minutos, 7 minutos. E quando eu estou gravando um vídeo aqui para o Roda e Avisa, em princípio ninguém está me mandando, colocando limites, mas há limites. A câmera que eu costumava usar, se eu me empolgasse e passasse de 7 minutos, ela cortava imediatamente. Por quê? Tinha acabado a bateria, não tinha mais cartão de memória. Não, era simplesmente pelo tamanho final do arquivo. Então ela me impunha limites, por mais que eu tivesse aparentemente tudo sob controle. A gente esquece um pouco dessa questão dos limites materiais, mas existem tantos limites. Quando eu vou escrever no Twitter, existe um certo limite para o número de caracteres. Quando eu vou quando eu vou publicar um vídeo, se for no Twitter, acho que é 1 minuto, se eu não me engano, se for no TikTok é 30 segundos ou 1 minuto, eu não sei, mas é uma pergunta que eu sempre tenho para me fazer. Mas é claro, existe uma outra pergunta: quanto tempo você tem disponível para dedicar a uma reflexão solta como essa? Você tem compromissos, daqui a pouco você tem um Zoom, você tem alguma consulta, se eu aqui der uma de Fidel Castro, fica 3 horas e meia falando ininterruptamente, você vai querer fazer xixi, não é? Então existem limites. Um filme, por exemplo, certamente leva em consideração o tamanho da sua bexiga para que você não tenha que sair no meio, é claro. Mas essa questão do tempo é interessante porque é um desafio quando você tem alguma ideia um pouquinho mais elaborada, não ser interrompido por uma notificação como essa, né? Você tem alguma ideia mais elaborada para comunicar, você às vezes precisa de um pouco mais de tempo, enquanto as notificações ficam pipocando o tempo todo. Como é que você consegue a concentração para desenvolver algumas ideias, ou mesmo para absorver algumas ideias, sem que você seja interrompido? Claro, a gente pode silenciar o celular, claro, a gente pode tentar bloquear a agenda, mas existem outros limites por aí que aparentemente a gente já incorporou, mas que começam a limitar não só o trabalho de quem tem que comunicar alguma ideia interessante, começa a complicar a sua capacidade de assimilar ideias um pouco mais complexas, um pouco mais interessantes. Se a gente tem aqui uma geração, né, que não consegue resistir ao TikTok, em que tudo tem que ser muito interessante por 30 segundos ou no máximo 1 minuto, que tipo de mensagem você consegue passar e que tipo de discurso ou modelo ou a pessoa consegue construir se é um quebra-cabeça com tantas pecinhas pequeninas? Então veja, essa é uma questão muito curiosa e justamente o assunto desse vídeo é o quanto essas limitações de tempo, o quanto essa aceleração a que a gente está se deixando submeter, seja pelas notificações, pelas agendas complicadas, por uma reunião atrás da outra, ou mesmo pelos limites arbitrários dos TikToks da vida, o quanto isso está limitando a nossa capacidade de ir um pouquinho mais além do sensacional, um pouquinho mais além do superficial, um pouquinho mais além do óbvio, né? Como que a gente faz para... agora eu tenho que pensar, será que já deu 7 minutos? Sim ou não? De qualquer maneira, eu tenho que agradecer a você por ter me concedido esse tempo até agora, por você ter ignorado essas notificações até agora, por você ter parado para pensar, e eu te convido justamente para esse exercício, cavar um pouco mais de tempo, né, nesse moedor de carne, nesse triturador que é o nosso dia a dia, para conseguir ver
que outras coisas florescem, que outras coisas emergem, o que você consegue pensar, construir, conectar e, inclusive, inovar a partir do momento em que simplesmente você tem um pouco mais de respiro. Caríssimas, caríssimos e caríssimas, muito obrigado por esse tempo. As notificações não param. Um grande abraço e até o próximo episódio do Roda e Avisa.